Olha, hoje temos muitas coisas. Hoje nós temos a conclusão do nosso conteúdo e tem uma atividade que eu quero fazer com vocês no final. Se não for desenho... Será que é desenho? Vamos ver. Enfim, nós terminamos a última aula falando um pouco sobre a questão da imagem pessoal, né? Estávamos falando sobre a comunicação não verbal e entramos nessa questão da imagem. Passamos alguns vídeos aí. Quem estava na aula dos vídeos polêmicos, né? Das roupas da moda evangélica, né? E enfim. Então a gente falou um pouco sobre isso, né? E muita gente questiona assim: ah, não, mas a gente não julga pela capa. Isso é mentira, né, gente? É cientificamente comprovado que a gente avalia assim. Tanto que, um exemplo simples, a gente vai no mercado comprar as frutas, a gente escolhe o quê? As mais bonitas, né? As mais... Ninguém fica assim, ah, tadinha dessa estragadinha, vou levar ela. Então, a gente olha, vai pela aparência ali, que está ali bonito. Então, tudo isso influencia, sim. A gente, né, chega num lugar, numa cidade, no aeroporto, e a gente já olha as pessoas e já começa a achar se o lugar é estranho ou não, só pelas pessoas. Então, a gente tem essa tendência natural de avaliar e julgar nesse sentido, né, do aspecto visual, olhando para alguém. Então, como eu disse, nem sempre a gente vai ter uma segunda chance de causar uma primeira impressão. A gente precisa estar vigilante em relação a isso para, a todo momento, ter essa consciência de que a nossa imagem está comunicando. E essa comunicação precisa estar alinhada com os nossos valores, com os nossos objetivos, com o evangelho, com o que a gente crê, com o que a gente defende, com o que a gente prega, né? Porque não adianta eu pregar alguma coisa, falar sobre alguma coisa e me portar de uma forma totalmente incoerente. Vai dar o que a gente chama de ruído na comunicação. Tem alguma coisa aí que não está batendo, não consigo entender, né? E a gente, às vezes, associa muito essa questão só da roupa, né? Mas tem um outro oposto, que é passar uma imagem de que o evangelho, de que servir ao Senhor é algo muito difícil, pesado, né? Então, esse negócio de muita risadagem, não é coisa de gente séria que serve ao Senhor. Tem gente que acha isso. Tem muita gente que acha isso, né? Se um pastor ri muito, ele não é um pastor sério, né? Porque um pastor sério que se preze, ele é um... Infelizmente, tem gente que tem essa visão totalmente distorcida e não para pensar no que o outro que não conhece Jesus vai olhar para você e vai, qual a imagem que ele vai ter? Por que ele vai querer servir a esse Deus que você serve, se você, para ele, é uma pessoa amarga, carrancuda, mal-humorada, triste, resmungona, reclamona? A pessoa vai dizer assim, não, eu estou muito melhor do que fulana, que é crente. Deus me livre, vive ser crente para ser igual fulana. A gente geralmente usa esse exemplo para quando a pessoa é muito doida, né, tal. Não, mas às vezes nesse sentido, ser crente igual fulana, né? Eu já ouvi muito disso e na faculdade, às vezes as pessoas dizem assim, gente, mas você nem parece que é crente. Aí eu ficava preocupada, né? Aí por quê? Não, porque você sorri, né? Você é feliz, assim. Aí eu ficava, como assim? Não, porque geralmente os crentes que eu conheço, eles são tão assim, sérios, eles nem sorriem. E você sorri. Eu ri com vontade, né? Aí eu falava assim, pois é, tem que me controlar. E aí eu falava, tem alguma coisa aqui, ó. Ah, tá. As pessoas têm essa imagem também, né? A gente tem que ter essa preocupação de, gente, pelo amor de Deus, né? Como aquela passagem, né, de a mulher quando
perde ali o filho e vai ao encontro do profeta Eliseu, encontra Geazi no caminho e ele pergunta, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. Não é viver uma vida de ilusão, não é viver uma falácia, uma mentira, mas a gente tem fé, a gente tem que mostrar para o mundo de que, diferente do outro, eu tenho algo maior que faz com que eu tenha paz em meio à tribulação, uma paz que excede o entendimento, que ninguém consegue compreender. Como é que você está assim, tão tranquila, com o mundo desabando ao seu redor? Não tem como te explicar, é Jesus na minha vida. Então, essas coisas a gente comunica através da nossa, né, postura, do nosso jeito de falar, de um sorriso, de um abraço, não só das nossas vestimentas, né? A imagem pessoal, ela comunica muito, mas a gente também comunica com a nossa postura, né? Como a gente leva o evangelho para as outras pessoas. Não é essa não, Hebe, volta aí. E aí eu queria falar também sobre a linguagem do serviço, que é uma outra forma de comunicação. É uma antes dessa. A Bíblia vai falar, vai dizer lá, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. As nossas atitudes falam. E elas demonstram o quê? Vou ter ali amor, carinho, proteção, apoio, desprezo e indiferença. Falam mais do que 1000 palavras. Eu lembro uma vez que eu fui num retiro de casais da Igreja Batista ali da Rua Dom Pedro e eu lembro que quando a gente desceu do carro, que a gente foi entrar, a gente foi recepcionado com tanto amor que eu comecei a chorar, assim, copiosamente. Eu estava tão plena, assim, de repente... Aí o meu marido olhou assim para mim e eu falei assim, amor, eles me amam tanto amor, eles nem me conhecem. Mas foi isso mesmo que eu senti, um amor tão grande de pessoas que nunca tinham me visto, porque não era a minha igreja. Eu não tinha um costume de ir lá, então eu não conhecia ninguém. E de repente eles me abraçando e não sei o que bom que você veio, não sei, obrigada. Então, por que eu lembrei dessa situação? Porque comunica, né? Um gesto, uma atitude, você não precisa de uma pregação imensa, mas uma atitude, um sorriso, um abraço, uma palavrinha, já faz com que o outro se sinta ali amado, acolhido, né? Sente a presença de Deus na sua vida, transmite isso. Eu senti, né, nesse dia. E o serviço é uma forma de comunicação, de transmitir esse amor de Deus que tem em nós. Ali tem uma imagem icônica, né, que é de um turista na orla de Copacabana, e é abordado, e ele tira o próprio chinelo dele para dar para a pessoa que está pedindo. Então, eu saí em vários jornais na época, né? Eu achei bem forte, porque é sobre isso, né? Não é sobre a gente praticar o que a gente aprende. Às vezes a gente fica muito no nosso mundinho, né? No nosso ambiente, na nossa bolha, e aqui um amém, um ajuda o outro, tal. E isso é muito importante, né? A comunidade, estarmos juntos. Mas e lá fora? Né? E eu não sei se eu contei aqui, mas eu acho que eu contei eu trabalhava no programa da Igreja Batista, não, Igreja Metodista, que era na Bandeirantes, no Rio, e eu apresentava esse programa. E uma vez eu fui escalada para fazer uma matéria no carnaval, acho que eu falei isso aqui. E aí a gente foi cobrir um carnaval lá no Jardim Botânico. Tem uma igreja lá, e a gente foi cobrir o carnaval lá. Primeira vez na vida que eu fui no carnaval a trabalho, né? E aí cheguei lá no meio do bloco, a gente ficava na igreja, esperava. Qual era a situação? O bloco passava na porta da igreja. Por muitos anos o pastor fechou a igreja no domingo de carnaval por causa desse bloco,
porque achou que não era conveniente e tal. Aí trocou o pastor, o novo pastor já teve uma outra visão, falou assim, não, nós vamos abrir e vamos evangelizar esse povo. Então, passava o bloco na porta da igreja, imagina ali na Washington Luiz, pronto, na minha igreja ali, né? Então, era uma... Exatamente. Aí passava o bloco, o sovaco de Cristo, e aí era sovaco de Cristo. E aí passava o bloco e no final vinha, aí teve até uma polêmica que na época eu postei e um monte de gente, né, os haters vieram me criticar dizendo que absurdo, isso é uma blasfêmia, o sovaco de Cristo, não sei o que. Eu falei, irmão, deixa eu te explicar. É um apelido ao bairro Jardim Botânico, porque ele fica localizado embaixo das axilas do Cristo Redentor. Então, aquela região é conhecida como onde tu mora, no sovaco do Cristo, por causa daquilo. Pois é, aí as pessoas associavam que era... Pois é. E aí a gente fez lá a matéria e era muito interessante, porque no final a gente entrava com um copo de água mineral, água fechadinha, né? A igreja comprou vários, e a gente ia lá e abordava e dava água para a pessoa. E as pessoas ficavam assim, como assim? Você da igreja está me dando água, eu estou aqui todo errado no carnaval. E tipo assim, ficavam constrangidos. E alguns que davam abertura, né? Eu não estava fazendo o trabalho, eu estava só observando e fazendo o meu trabalho, né? Mas aí o pessoal treinado, eles aproveitavam a deixa. Ah, essa aqui é uma água que pode matar a sua sede agora, mas eu tenho uma outra água para te oferecer. E aí eles já entravam ali e evangelizavam. Tinha gente que era desviado, que chorava, que queria pedir oração e tal, se sentia tocado com aquela atitude. Né? E eles fizeram uma imagem do Cristo Redentor na porta da igreja, grandona, e colocaram uma faixa escrita: não fique só com sovaco, conheça Cristo por inteiro. E aí isso saiu no Jornal Nacional, no Fantástico, na época, a criatividade. Então eles paravam às vezes na porta da igreja para tirar foto e o pessoal já aproveitava ali e evangelizava. Então isso foi uma experiência que me marcou muito. E quando eu fui entrevistar o pastor da igreja, ele falou exatamente isso. Ele falou, olha, Verene, quando eu cheguei aqui, eu percebi que era um bairro elitizado. Muita gente da alta sociedade, inclusive os membros da igreja também. E aí o pessoal de fora muito preocupado com a questão ambiental, com essa questão da desigualdade social, enfim. E a igreja em si não fazia nada na comunidade, entendeu? Então, quando esse pastor assumiu, ele começou a sair das quatro paredes para o bairro. Então, ele começou a marcar dias para que eles fizessem um trabalho de mutirão pelo bairro, varrendo as ruas. Isso era desembargador, médico, botava a luvinha e ia varrer as ruas do bairro. Isso chamou a atenção dos moradores. E eles começavam a dizer, ué, peraí, eles estão varrendo a rua, não? Nossa, então eles não se importam só com o pessoal lá deles, eles estão preocupados com a nossa comunidade. E começaram a quebrar aquela barreira da igreja e começaram a se interessar e a assistir o culto, fazer uma visita. Então, quer dizer, era uma forma de evangelizar, uma linguagem ali de serviço, do serviço, para pregar o evangelho. Então, de uma forma sutil, o evangelho estava sendo pregado. É muito complicado. Tem gente que faz toda uma análise antes de ajudar. Só que eu acho, às vezes, que essa análise não compete a gente. É Deus que vê. Assim como Deus vê o coração da pessoa que está pedindo de forma desonesta, ele vê o coração de quem está dando de forma honesta. Então, tipo assim, se ele mentiu, se ele está sendo leviano, eu não daria o dinheiro na mão dele. É igual tem gente que questiona, sem polemizar. Ah, mas eu dei minha oferta, eu dei meu dízimo, e o pastor fez não sei o quê. Gente, ó. Aí é o problema dele com Deus. A minha parte é entregar. Lógico que eu não vou ficar num ambiente
gritante, né, de desvios e tal. Mas, assim, gente que fica assim, não, é por causa disso, não vou dar. Não estou generalizando, eu entendo que tem gente que a gente conhece até da rua e tal, que já sabe que a pessoa é escorada ali, que não quer, mas a pessoa está pedindo uma comida, um pão, na porta de uma igreja. Ele foi para a porta da igreja, ele falou, tô com fome. Então, assim, gente, um pão francês com suco, tá aqui, pronto, tchau. Tchau, entendeu? Não vou te dar dinheiro. Não, essa senhora falou que para mim, ele tá sempre aqui. Gente, ele tá sempre ali porque ele tá com fome. Um refúgio. Mas às vezes não é. Tem gente que mora na rua e é espírito maligno, gente. É porque ele não quer mesmo. Quantas pessoas a prefeitura pega, põe no abrigo, eles podem, não querem. Eles querem viver sem fazer nada. Sim. E também, às vezes, as pessoas falam, tá sempre aqui e tal, mas e alguém parou para dar oportunidade? Dar uma segunda chance? Dizer, aqui, vem cá, quer lavar meu carro? Pô, tenho serviço para tu, vem cá. Lava aqui o meu carro. A palavra de Deus nos ensina, né, que a fé sem obras é morta. Então, assim, a gente precisa externar esse amor e essa fé de alguma forma. Se eu me privo de, né, a palavra vai falar, né, se eu digo que eu não amo meu irmão a quem eu vejo, como eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo? Então, tipo assim, não tem sentido. A Bíblia está dizendo isso. Como a ti mesmo. Então, assim, é se colocar no lugar do outro, né? Do tipo assim, e no meu lugar? Lógico que quando a gente faz isso, a gente, no meu lugar eu caçaria um emprego, eu faria isso, eu não quero. Enfim, mas tem gente que é abusada, entendeu? Não quero isso. Você quer isso? Teve uma vez que eu estava na avenida com minha filha e a gente saiu do culto. Aí a gente foi comer um cachorro quente ali na Alencar Lima. Aí tinha uma moça sentada no chão. E aí a gente entrou no carro. Na hora de ir embora, assim, a gente olhou, aquilo incomodou, mas a gente não fez nada. Mas aquilo ficou me incomodando. Quando foi de manhã, eu tinha uma consulta com a minha filha, ou era minha filha, naquele mesmo, na Alencar Lima. Então, a gente saiu de casa e ela falando, mãe, e aquela mulher? Eu falei, ela deve ter dormido lá, vamos levar biscoito. Vamos levar alguma coisa para ela. Aí eu abri e minha filha escolheu um biscoito que ela gostava, recheado, para dar. Então, vamos lá. Aí, quando a gente chegou, parei o carro, quando eu tô indo, aí tava lá, eu falei, filha, ela tá lá. E aí, eu fui lá com a minha filha para abordá-la e eu falei, bom dia, olha, sei lá, a gente trouxe um biscoito para você. Aí ela olhou assim e falou assim, não, já tomei café. A minha filha ficou tão chocada, tadinha, porque ela estava se achando assim, eu vou ajudar, né? Aí pegou assim, poxa mãe, será que ela não gosta desse? Não sei o que, tal. Aí eu falei, filha, infelizmente, né, nem todo mundo quer ajuda. Mas vamos lá, gente, vamos seguir. Então, a Bíblia fala sobre isso, a linguagem do amor, que é externada aí através das nossas atitudes, tá? E agora eu vou ter que dar uma acelerada. A gente vai falar um pouco sobre a comunicação entre Deus e o homem. Se a comunicação entre os seres humanos é indispensável e é importante, quanto mais a comunicação entre o Criador e a criatura, o divino e o humano. Deus sempre teve... ele não criou o homem e a mulher, vou criar isso aqui e tchau. Não. Ele criou e sempre teve interesse de manter um relacionamento entre o homem e a mulher, interagir com a sua criatura, né? Com a obra das suas mãos. Então, a gente vai ver aí que Deus gosta de se comunicar. Ao longo dos anos, Deus vem demonstrando o seu interesse em se comunicar com o homem. No início, essa comunicação era de forma direta, oral, né? Lá no Jardim do Éden, o Senhor conversava ali com Adão.
E mesmo depois da queda, ele continuou a se comunicar com o homem. De forma audível, então a gente vai ver Deus se comunicando de forma audível, visível, de forma humana, não humana, angélica, em forma de anjo. A gente vai ver Deus se comunicando através da natureza. 9. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. O que é isso? Uma comunicação não verbal, né? Os céus manifestam, o firmamento anuncia, né? O dia faz declaração, outro dia o dia vai falar com outro dia? Não. Ele está dizendo que a existência da natureza, de todos esses elementos, comunicam a presença de Deus. É uma forma de comunicação de Deus com o homem. Então a gente ouve suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Deus se comunica também pela natureza. Depois ele se comunica também por meio da palavra. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Gente, quem nunca teve uma experiência de ouvir Deus falar com você por meio da palavra, por favor, busque. E outra coisa, né, bem polêmica, né? Eu trabalho com a pastora Helena Raquel e ela tem criou um movimento em favor da cultura da Bíblia, né? Ela criou uma escola chamada Escola de Cultura Bíblica, que é o curso onde ela estimula mesmo a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia. Ela é apaixonada pela Bíblia e ela fala, né, numa das divulgações dela, isso é uma Bíblia? É, de Hebe, diferente, parece uma agenda. Aí ela fala, né, ela critica, né, esse lance de, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo. E Deus está falando isso. Gente, eu sei que pode ter gente aqui que vai dizer assim, mas uma vez eu fiz isso e funcionou. Enfim, mas não é sobre isso, né? É sobre você realmente buscar ali, ter o conhecimento da palavra, numa meditação, no seu devocional. Às vezes você está ali, Deus lembra uma passagem, quando você vai ler ali, tem tudo a ver com o que você está passando, você tem a resposta ali. Ele vai, sabe, responder à inquietação do teu coração, vai trazer uma paz. Às vezes você está aflita e aí você vai... Essa semana, no meu devocional, é impressionante. A palavra do dia era a palavra, assim, muito direta para mim, né? Eu falei, não tem como não ser. E eu falei, meu Deus, que coisa linda, o Senhor falando comigo. Então, ele fala muito claramente. Eu tenho certeza que vocês já tiveram essa experiência de ouvir Deus falar com você através da palavra.